Efésios capítulo 6, versículo 12, a face A. 6, 12, face A. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Há um campo de batalha dentro de cada um. Silencioso, invisível, mas real, muito real. Não é o mundo que nos derrota, que te destrói. É o que está dentro de você, é o que está no seu coração, é o que está no seu homem interior. Não é só o diabo que te cria desejos, é o ventre da tua própria alma que cria inúmeros desejos. O pecado não vem de fora, meus irmãos, ele nasce dentro. Como foi que o diabo, antes de ser o diabo, aquele querubim de glória, como foi que ele pecou? Quando você lê Isaías capítulo 14, diz, e tu dizias no teu coração. Ele nem concluiu, ele diz no seu coração. O pecado brota como raiz antiga, como uma herança lá do Éden perdido. Dentro de cada um há uma oficina de ídolos, há desejos macabros, homicídios, imoralidade. Dentro de cada um há um laboratório de justificativas, há um berço de tentações. E é aí, nesse vento escondido, oculto, que ninguém vê, que ninguém sabe, que o mal toma forma. Houve um tempo, meus queridos irmãos, que os homens sabiam, no passado, muito bem disso. Descobriram de si mesmos, oravam com cautela, jejuavam com tremor, não se julgavam bons, se julgavam perigosos. O puritano olhava para o próprio coração como quem examinava uma serpente adormecida. Sabia que se relaxasse na vigilância, ela acordaria e morderia. Por isso que os cantos do passado eram cheios de santos que se ajoelhavam como quem vai à guerra. Eles oravam com a espada da palavra nas mãos e o rosto no pó e diziam assim: Senhor, mostra-me o que há em mim que ainda te ofende. Essa era a oração, fogo agonizante. Eles não apenas pediam perdão pelos pecados, mas pedia pelas intenções. Não confessavam só o que tinha feito, mas o que desejavam fazer. Eles sabiam que o pecado não começa, olha isso, no coração, mas começa dentro, no ventre. A queda, o fracasso, as debilidades da vida não nasce no corpo, meus queridos, ela nasce dentro, ela nasce no coração. Ouça, ouça, ouça o que eu vou dizer. A graça para os antigos não era consolo barato, era cirurgia divina. Não era anestesia, era bisturi. Eles sabiam que a graça que perdoa também purifica. A graça que acaricia o ego, o crucifica. Não embala o pecador, transforma-o. Hoje, lamentavelmente, quase ninguém fala assim. Vivemos na era da desculpa, vivemos na era da vítima. Culpamos o mundo, culpamos a sociedade, culpamos a criação, culpamos os traumas, culpamos os pais, culpamos a biologia, culpamos o temperamento, culpamos a igreja, culpamos os líderes e, por último, culpamos a Deus. Porém, o ventre, o coração do pecado, cheio de pecado, o coração do pecador continua o mesmo. E o coração é o quê? É enganoso, já dizia o profeta Jeremias. Porém, hoje nossa geração chama o engano de autenticidade, chama o orgulho de autoestima, chama o egoísmo de autocuidado. Troca o arrependimento por autoexpressão, troca o quebrantamento por empoderamento
E com tais vocábulos, a cruz se torna uma decoração. A graça virou slogan, o arrependimento desapareceu, o pecado mudou de nome, mas não de natureza. Chamamos o que é rebelião de fragilidade, chamamos o que é idolatria de personalidade, chamamos o que é culpa de transtorno, porém o céu não adota nosso dicionário. O que Deus chama de morte, nenhum humanista secular ou teólogo pode renomear. Temos que fazer a oração que Davi fez no Salmo 139, versículo de número 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Vê se há em nós algum caminho mau, o caminho do orgulho, o caminho da soberba, o caminho das justificações, o caminho das desculpas, o caminho do engano, o caminho do dolo, o caminho da avareza, o caminho da lascívia, o caminho da promiscuidade, o caminho da imoralidade, o caminho dos desejos impróprios. Vê se há em nós algum caminho mau e nos guie pelo caminho eterno. Não esqueça, há uma guerra dentro de cada um de nós. Baruch Hashem, Deus te abençoe.